Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje nós começamos a reflexão sobre a primeira geração modernista, obviamente pelo seu marco inicial, que foi a Semana de Arte Moderna. Então vejam aqui, ó, essa charge interessantíssima do Belmonte, que é o pseudônimo do Benedito Barreto. Estudar com charges é sempre um convite às questões do Enem. E essa charge, ela foi publicada no decorrer da semana. Então lembrando que quando a gente fala Semana de Arte Moderna, a gente na verdade fala de 3 noites, beleza? Noites de 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. E aí ele publica essa charge na quarta. Então já havia passado a primeira noite, que é a noite mais cheia da Semana de Arte Moderna. Lembrando já desde o início que, olha só, fui cortar a unha. Sabe quando você corta a unha e vai na carne assim? Doendo, viu? Lembrando que a gente fala da Semana de Arte Moderna hoje em dia, da sua enorme importância, mas à época a Semana de Arte Moderna ela foi criticada, deu muita gente na primeira noite, mas nas noites subsequentes muito menos. Existe inclusive a lenda de que os estudantes que vão na segunda noite, eles foram pagos, o pessoal da USP, né, eles foram pagos pelo Oswald de Andrade, que sempre negou, mas eu acho que ele pagou sim. Eu sempre acho que quando a lenda é melhor do que a história, a gente fica com a lenda. E a lenda é a de que ele pagou, né, pra galera gritar, berrar, tacar batata e tal. Então a gente está falando de um evento que, quando nós o estudamos hoje, a gente parece que está estudando outra coisa. Porque na época, né, eles estavam muito à frente do tempo dele. Eles estavam muito à frente do tempo deles e o fato é que o Brasil e sobretudo São Paulo eram muito provincianos, né? Então, tendo isso em mente, a gente reflete da seguinte maneira, a partir dessa charge. Então vejam que ela se destina ao público da época, o Belmonte maravilhoso, cara de charges sensacionais, as charges que ele vai fazer cobrindo o período da Era Vargas, falando da guerra, são maravilhosas. E ele reproduz então o hall de entrada do Teatro Municipal. Vejam que nós temos aqui. Nós temos as pinturas, né? Mais ou menos reproduzindo o que se viu ali do Vicente Del Rego, da Anita Malfatti, do Di Cavalcanti, né? Olha aí. E nitidamente uma figura que é a representação desse provincianismo, desse conservadorismo, na figura aqui do pai, que é quem fala para a filha, então, mais jovem, né? Olha o tamanho já do vestido dela, né? Fugindo ao que é o padrão conservador, então um pouco abaixo do joelho, né? Cabelo curto, nitidamente a filha está numa lógica de representação da contemporaneidade para o moderno. Tá vendo, minha filha? Aqueles é que são os artistas. Coitados não, tão moços. Então, coitados aqui, né, numa condenação pela visão conservadora a respeito de que o que eles estão fazendo não é bom, né? E os moços aqui dando a tônica do que foi a Semana de Arte Moderna, um evento de jovens como nós, né? Você e eu. A diferença entre mim e você é que eu sou jovem há mais tempo do que você, né? Então, diferentemente de outros momentos da literatura, de outros estilos, estéticas e movimentos, a primeira geração modernista ela não começa com uma obra, ela começa com um evento, né? Tradicionalmente a gente tem uma obra como marco. Início do realismo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Machado de Assis, 1881. Início do romantismo, Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, 1836. Início da segunda geração modernista, o 15, da Raquel de Queiroz, 1930.
alguma poesia do Drummond, 1930. Início da primeira geração, não é uma obra, é um evento, beleza? Isso é muito marcante porque já se fazia arte moderna aqui no Brasil, como você viu na aula dos antecedentes da Semana de 22. O que é a Semana de Arte Moderna? Um evento que olha para o que já se produziu, não para a frente. Então ela não é um evento com obras inéditas que ainda não foram expostas e que a partir deles estão sendo mostradas. A Semana de Arte Moderna é pegar o que já se fazia e estabelecer o que já se fazia como arte, porque as críticas que eles recebiam eram duplas. Primeiro, de que o que eles faziam não era arte. E segundo, de que fosse o que fosse, arte ou não, era ruim. Beleza? Daí a importância muito grande do local onde foi feita a Semana de Arte Moderna, que é o Teatro Municipal. Porque a sua dúvida tem que ser a seguinte: Marcelo, por que escolher um espaço consagrado do que é o clássico, do que é o tradicional, do que é o conservador, do que é o canônico, para uma exposição daquilo que é contra o clássico, contra o conservadorismo, contra a tradição e contra o canônico? Então a chave está na sacada que o Oswald de Andrade teve de pegar o Teatro Municipal. Ele consegue isso com a ajuda do Paulo Prado, que foi um grande colecionador de arte, adepto aí do modernismo e cafeicultor, e por intermédio do Graça Aranha, que nem era a figura que o Oswald de Andrade queria, como patrono da Semana de Arte Moderna. Quem que o Oswald de Andrade queria? Vamos ver se vocês lembram. Quem que o Oswald de Andrade queria como o patrono para abrir ali a Semana de Arte Moderna? O ídolo deles, todos, né? O Monteiro Lobato. Ai, mas o Monteiro Lobato falou mal da Anita Malfatti, acabou com a carreira dela. E pronto, ele é um monstro. Não é assim. Eles recebiam críticas de todos os lados. Óbvio que a crítica mais famosa foi a do Monteiro Lobato, porque ele era o mais famoso. Eu e o Monteiro Lobato vamos criticar o desempenho da seleção brasileira. Qual que é a opinião que vai ser repercutida por todo mundo, todas as redes sociais? A do Monteiro Lobato, não a minha. Ele que é famoso. Ele inclusive alerta, né, na crítica dele para a Anita Malfatti. Ele fala, dura. E isso não se discute. Beleza? A crítica dele foi dura? Foi. Muito dura, né? Ó, toma sua aguinha aí, tintim da aprovação, hein? Ó o campus da UNB aqui que vocês vão frequentar logo, logo, né? Se tudo der certo, ano que vem já, né? Você que está estudando aí para o PAS 3. E eu até separei aqui uma fitinha da aprovação, ó. Quem estava comigo ano passado vai lembrar que eu dei essas fitinhas para dar sorte quando vocês foram fazer a prova do PAS 2. Pede para mim aí fitinhas. Quem vier atrás de mim pedindo fitinha, porque eu já sei que está assistindo as aulas aqui da imersão, que eu espero que vocês estejam gostando, hein? Me falem, estão gostando, não estão? Querem alguma coisa a mais, alguma coisa diferente? Só segue o fluxo, venham falar comigo. Então, o Monteiro Lobato tinha as ideias sensacionais e arejadas no sentido de muitos aspectos do que ele defendia como arte popular, arte tradicional e tal, mas divergia da galera na visão que Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, de Cavalcante, Menotti Del Pique, Raul Bob, toda a turma, né, Tarsila, depois tinham de incorporar elementos das estéticas de vanguarda na arte brasileira para produzir uma arte nacional, né? O Oswald de Andrade ainda não tinha formulado essas ideias que ele formulará daqui a alguns anos nos manifestos, né? Então, vejam que a sacada aqui qual que é? O Oswald de Andrade, ao colocar
obras de arte dentro do Teatro Municipal, ele faz uso do que a gente chama de espaço. Opa! Eu juntei as duas palavras aqui na minha cabeça, né? Espaço com chancela. Então vamos lá. Voltando aqui, ó. O que ele quer é um espaço chancelador de arte. Então, se eu faço um desenhozinho aqui, né, na meu tablet aqui na aula, ficou massa, não ficou? Eu dou aula porque eu gosto, porque talento eu tenho para isso aqui. Um sol psicodélico e tal, o mar, né? Beleza. Aqui, ó, jangada de madeira legal, né? De IP. Pronto. Esse meu desenho aqui no tablet, ele é um desenho. Se esse meu desenho estiver lá no Centro Cultural Banco do Brasil, no Centro Cultural da Caixa, no Museu Nacional, no MoMA, né, Modern Museum of Art de Nova York, se ele estiver no Espaço Cultural Renato Russo, se ele estiver no Teatro Municipal, no Louvre, aí é arte. Porque esses espaços são espaços consagrados de arte. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, nesse sentido, eu, Marcelo, aqui, ó, com o meu desenhozinho, eu não posso dizer que isso já é considerado uma obra de arte. Se o meu desenho estiver aqui dentro, beleza? Não, ainda estou do lado de fora, né? Pronto, deixa eu entrar aqui, ó. Pronto. Se o meu desenho estiver sendo exposto aqui, significa que alguém validou ele como uma obra de arte. O espaço é um espaço para exposição de obras de arte. Então, a partir do momento que o Oswald de Andrade colocou todas as obras aqui dentro desse espaço consagrado de arte, não há mais o que discutir. E ele dá o status de arte para essas obras. Beleza? Isso é importantíssimo, porque do Teatro Municipal, tá? E aí, quando a gente estuda a turma aqui, né, acho que ficou grande, a turma aqui da Semana de Arte Moderna, não há como negar que a reação das pessoas foi muito genuína, as pessoas não gostaram, as pessoas acharam esquisito, né? Falaram mal, lembrando que tinha música, tinha pintura, tinha... Caramba, gasguei. Tinha declamação, tinha palestras, escultura, mas nada agradou, né, as pessoas na época. O que revela que eles realmente estavam muito à frente do seu tempo e o que revela que realmente a sociedade brasileira não estava preparada. O Enem fez ali 2015, 2016, agora eu não lembro, tem que buscar, foi uma prova de segunda aplicação. O Enem fez uma questão tão legal, procura aí, digita Semana de Arte Moderna, Monteiro Lobato e tal. É uma das raras questões do Enem que tem 3 textos. Então tem O Homem Amarelo, da Anita Malfatti, da exposição dela famosa de 1917, a segunda. Aí tem um texto do Monteiro Lobato falando, o famoso texto dele falando dessa exposição, e um texto que não é tão reverberado, que é o do Oswald de Andrade respondendo o texto do Monteiro Lobato. E a questão é da prova de humanas, não é da prova de linguagens, e essa questão ela quer discutir exatamente, a questão fala no primeiro quartel, então quarto, né? Os anos de 1900 a 1925, essa é uma palavra para você achar essa questão. Podia ter colocado, né? Essa questão aqui, mas vá atrás dela. E aí nessa questão, aliás, se vocês quiserem umas aulas só de resolução de questões do Enem, para a gente fazer uma reta final aí do Enem, é só falar comigo, tá? E a gente faz aqui para vocês.
Então, essa questão ela é uma questão que a resposta certa indica que a visão conservadora das pessoas ainda não alcançava, não estava preparada para essa arte moderna que depois se consagra, né? Então esse é mais uma vez um ponto que eu quero reforçar, que a Semana de Arte Moderna não, não teve, né, o reconhecimento à sua época, justamente porque eles eram geniais, eles estavam à frente do tempo deles. Eu quero ler aqui um texto de um dos membros dessa turma, que é o Menotti Del Picchia, né? Menotti Del Picchia vive quase 100 anos, ele vai para a política também, tem entrevistas dele, tem coisas de televisão, de rádio, é muito legal. O Menotti Del Picchia, décadas depois, vai falar sobre a Semana de Arte Moderna. E aqui é uma fala dele dessas, né, de muitos anos depois. Ele foi o cara que escreveu o Juca Mulato, inspiradíssimo no Jeca Tatu do Monteiro Lobato, que já é antes da Semana de Arte Moderna. Então olha o que eu venho falando desde o vídeo dos antecedentes da Semana de Arte Moderna. Olha só, já se produz arte moderna antes da Semana de Arte Moderna. Se a UNB te perguntar isso, cuidado. Já foi item de prova, questão de prova, várias provas. O movimento modernista tem como marco a Semana de Arte Moderna, mas a produção de arte moderna no Brasil ela começa a partir de 1913, com a exposição do Lazar Segal. Beleza? Movimento só a partir de 22. Mas a produção de arte moderna, muitas. E o Juca Mulato aqui, ó, é um dos exemplos. Beleza? Olha o que o Menotti Del Picchia fala. Eu criar o Juca Mulato, Lobato lançar o Libelo de Jeca Tatu, que é ao lado de Os Sertões, do genial Euclides da Cunha. Vejam ele juntando tudo que se produzia ali no momento. Era o protesto contra a miséria e a ignorância. Minha geração tomou consciência da revolução que se operava no mundo. Ó, a sacada aqui do modernismo, sobretudo na Europa, mas também nos Estados Unidos, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, em que os artistas fugiram da Europa para Nova York. Inclusive nessa fuga, Anita Malfatti vai nela e ela tem contato nos Estados Unidos com mais gente de vanguarda da Europa do que na época em que ela estava na Europa. O grupo da semana deu-lhe a forma e o sentido nacional. Não foi uma escola, não impôs uma técnica, não formulou um código, formulou uma consciência, um movimento libertador a integrar nosso pensamento, nossa arte na nossa paisagem e nosso espírito dentro da autêntica brasilidade. Esse texto dele é perfeito. Esse texto dele é perfeito e eu quero ressaltar aqui duas coisas. Primeiro, todo mundo nessa época é nacionalista, então primeira geração modernista é a geração do nacionalismo, só que o nacionalismo do modernismo é um nacionalismo crítico, diferente do nacionalismo do romantismo. Beleza? O nacionalismo do romantismo é um nacionalismo idealizado. Tudo bem? Então, são duas estéticas que tratam de nacionalismo. Mas no romantismo, o nacionalismo é de um jeito. No modernismo, o nacionalismo é de outro. Tá? Fique bastante atento a isso para você não confundir na hora da prova, porque toda essa aula aqui é para te dar base para as obras do Oswald de Andrade, para a obra do Manuel Bandeira, né, Vocação do Recife, e os poemas da colonização do Oswald de Andrade, tá bom? E a segunda coisa que eu quero destacar é quando ele fala que não impôs, não foi uma escola, não impôs uma técnica, não formulou um código. Aqui ele está falando da essência da arte moderna. Então, por que a gente tem artistas tão diferentes, contemporâneos entre si, produzindo artes tão diversas? Porque a maior defesa do modernismo é a liberdade de criação. A maior defesa do modernismo
é a liberdade de criação, tá bom? E aí, quando a Semana de Arte Moderna termina, os anos subsequentes, os meses, os anos subsequentes, são do que o Mário Andrade disse que foram os anos mais loucos, que aqueles 8 anos ali foram uma verdadeira orgia intelectual, né? Tipicamente modernista também, né? Essa frase dele. Porque ele fala, nunca se produziu tanto. Então, em termos de arte, em termos de teoria de arte, de crítica de arte, né? A Claxon aí, por exemplo, foi uma das várias revistas do período que ficaram lançando e trazendo coisas sobre o modernismo, também obras modernistas, né? Olha que massa o nome, olha que massa a estética da capa, totalmente modernista, quebrando os padrões, quebrando as regras. Quando você olha para o desenho junto com o nome Claxon, né? Uma coisa do barulho das máquinas, das fábricas, né? Muito, muito legal. Nada aqui está escrito com maiúsculo, né? Nem o Claxon, nem a palavra São Paulo, nem mensário, né? Que seria a lógica da revista mensal. Muito bom, né? E agora vamos para os textos chaves, os documentos chaves do modernismo, dentre esses muitos que são importantíssimos para a gente, beleza? O primeiro aqui é, olha aqui, ó, o Manifesto Pau-Brasil. Deixa eu tirar, né? Vai ficar melhor assim. Então vejam, o Manifesto Pau-Brasil foi escrito por Oswald de Andrade. Tá ruim aqui a legenda. E quem não anotou, volta e anota, tá? Isso aqui tem que ser em negrito porque é parte do título. Pronto. Manifesto da Poesia Pau-Brasil. Beleza? Agora sim. Aqui vale destacar o seguinte. O Oswald de Andrade, nessa época, ele está na Europa, ele está em Paris. Então ele escreve o manifesto em Paris. Aqui ele já está casado com a Tarsila do Amaral. E na distância da terra pátria, tal qual os românticos, lembra da canção do Exílio? Que o nosso Gonçalves Dias escreve em Portugal, né, em Coimbra. Então, na distância da terra pátria, os elementos nacionais se destacam. E aí o nosso Oswald de Andrade, ele produz esse manifesto, que aqui vai ser publicado pelo Correio da Manhã. E nesse manifesto ele defende, presta muita atenção, porque tudo desse manifesto aqui constitui a base para os poemas da colonização. Porque ele escreve o Manifesto Pau-Brasil em 1924, ele lança o livro de poesia Pau-Brasil em 25, também lá na Europa. E tudo que ele defende de poesia, que a gente vê nos poemas da colonização, beleza? O ideal, então, é, na aula dos poemas da colonização, você juntar a aula da análise dos poemas, são 2 aulas que a gente tem, com essa aula daqui, toda a defesa da poesia, de como ele entende que a poesia deve ser, ele faz aqui, beleza? Então, falar de cultura popular, de tradições populares, de língua... Ih, caramba, está acabando a bateria. Vou fazer o seguinte, vamos... É bom porque também a aula está com uns 24 minutos. Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Vocês viram que apareceu aí, né? Aliás, eu não sei se aparece para vocês na tela aí o aviso da bateria. Então, deixa eu pausar aqui e a gente vem com a sequência da aula na parte 2 dessa aula, tá bom? Vai ficar legal. Então, eu vou recomeçar
a parte do nosso Manifesto para o Brasil. Tudo bem? Já voltamos. É o tempo, vapt-vupt, vai lá, pega uma água, banheiro, um café. Eu vou pegar um café também e a gente retoma. Vou botar aqui para carregar a bateria.